Começa agora a nossa revista de educação, a Rede Escola, que nesta edição destaca a discussão sobre o meio ambiente entre os estudantes de 11 a 14 anos. Eu espero que as pessoas comecem a ter noção sobre o óleo de cozinha e que passem isso de geração em geração para o nosso planeta ficar mais sustentável. E em tempo de Copa do Mundo, nós vamos falar de literatura russa. Pushkin, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov. A Rússia, que se espalhou pelo mundo através da literatura, agora receberá o mundo por meio do futebol. E veja também uma tarde inteira de aulas para estudantes de altas habilidades. A participação de crianças e jovens na solução de problemas de seu dia a dia. Este é o objetivo do Design for Change, movimento criado na Índia e que já se espalha em 65 países. Aqui no Brasil, o movimento inspirou o Instituto Alana, uma ONG paulista voltada a projetos educacionais, a criar o desafio Criativos da Escola. Clarissa, esse desafio destaca e premia projetos que têm como protagonistas crianças e jovens e que estão transformando escolas e comunidades. Entre os cerca de 1.500 projetos enviados de todas as regiões do país, 11 foram selecionados. E para saber um pouco mais sobre o desafio Criativos da Escola, nós conversamos com o assessor de comunicação do Instituto Alana, Gabriel Salgado. O Criativos é um movimento de valorização, inspiração, estímulo, reconhecimento do protagonismo de crianças e jovens, pensando na valorização desses alunos, para transformarem as suas realidades. Então a gente busca não só valorizar e reconhecer aqueles que já fazem projetos transformadores, mas também aqueles estudantes ou mesmo educadores que queiram orientar projetos que pensem criticamente a realidade onde esses alunos são inseridos, E aí podem ser educadores dentro ou fora das escolas, isso que é legal, pensando em diálogo com a comunidade, pensando com as famílias, pensando com os funcionários da escola, da maneira mais ampla e mais crítica possível para resolver os problemas que realmente incomodam os alunos, Qual foi a forma que vocês encontraram para trazer, de fato, esse movimento que já está presente em vários outros países para cá? Foi lançar uma premiação. Essa premiação chama Desafio Criativos da Escola. E aí, por meio dessa premiação, a gente busca não só conhecer e mapear esses projetos dos alunos, mas também valorizar e inspirar outras iniciativas que estejam ocorrendo pelo Brasil. O Design for Change ele parte de duas premissas, que é a experimentação, a mão na massa, a prática, e o envolvimento das pessoas que são diretamente envolvidas naquele problema, naquela realidade onde o projeto se insere. Do dia 1º de outubro até meados de novembro, a gente vai fazer o processo de avaliação, que a gente tenta ser o mais cuidadoso e atencioso possível, realmente, A gente mobiliza uma grande equipe para olhar com o máximo de cuidado possível esses projetos. Aí a gente seleciona os 11 grupos a serem premiados. E que tipos de projetos vocês avaliam, vocês premiam, vocês valorizam? Os projetos eles podem se enquadrar nas mais diferentes temáticas possíveis, A gente tem projetos que vão desde temas que envolvem o meio ambiente e sustentabilidade, a projetos que envolvem conflito escolar, projetos que vão tratar sobre questões de gênero e sexualidade, por exemplo, questões étnico-raciais. E aí como que a gente avalia esses projetos? A gente tem 4 grandes princípios que norteiam todas as ações do Criativos da Escola. Então eles são trabalho em equipe, como o projeto envolveu o máximo de pessoas de maneira colaborativa, o protagonismo, pensando na autoria, na importância do aluno se reconhecer enquanto autor daquele projeto, a criatividade, e aí pensando criatividade não como uma característica individual, mas como a potência criativa que todas e todos temos, E a empatia, o quanto aquele projeto representa o olhar do estudante se colocando no perfil do outro, a solidariedade que aquele projeto evidencia. O que é legal perceber é que normalmente o jovem cria. Ele cria arte, cria ciência, cria cultura, ele cria a potência, ele evidencia a potência dele na música, nos ambientes que ele está inserido. O grande desafio da gente, dentro e fora dos espaços de educação, é pensar o quanto a gente quer escutar e perceber o que esses jovens estão criando e o quanto a criação desse jovem pode ser reconhecida para a transformação da realidade que esse jovem está inserido. Por que vocês escolheram esse projeto, o SOS Bicho Amigo? Esse projeto em específico é um projeto que ele foi muito bacana, porque ele teve um protagonismo, principalmente a partir de uma aluna, envolveu outros estudantes e também a comunidade. Então, por uma questão que mobiliza muito a Jennifer, essa estudante,
e a partir da mobilização dela para combater os maus tratos, né, e o abandono de animais dentro do espaço de estudo dela, do Cefet, né, que é a escola onde ela estudava. SOS Bicho Amigo, vamos conhecer? Eu sempre gostei muito de animais e a minha mãe sempre incentivou isso. Quando eu era criança, minha mãe sempre colocava ração na minha mochila para eu distribuir na rua, no caminho da escola para os cachorros de rua. Foi quando eu comecei a cuidar por onde eu passava dos animais e foi aqui que eu me estabeleci e precisei manter os cuidados com os animais daqui. E agora a gente conseguiu fazer um projeto com que realmente, efetivamente, a gente conseguisse passar para as outras pessoas a metodologia que a gente aplica aqui. A iniciativa da estudante foi acolhida pela direção do centro de ensino. O Cefet ele prioriza muito as atividades de protagonismo estudantil. Então, a direção do campus ela é bem receptiva a todas as iniciativas dos alunos, e principalmente essa questão dos animais, que é uma questão que, infelizmente, não tem tanta visibilidade e não tem tantas ações direcionadas a esse público. A Jennifer foi embora, se formou, mas a ideia continua agora com novos alunos, com novos animais, e está sempre renovando. A gente, em 2 anos, conseguiu doar mais de 100 animais e o trabalho continua. Eu, com o nome de uma instituição, foi mais fácil chegar até parcerias, estabelecer, enfim, contato com outras pessoas, e foi assim que aconteceu. Aqui eu encontrei essa oportunidade de fazer um projeto de extensão, trazer a causa animal como algo realmente importante, que é algo da comunidade. Não é só eu que gosto de animal, preciso cuidar. É uma questão de saúde pública também, então todo mundo precisa cuidar. No início, eram apenas a estudante e a diretora no compromisso com o cuidado diário. Aos poucos, colegas foram sensibilizados. Resgataram os animais que circulavam visivelmente debilitados, compraram rações, arrumaram o espaço, buscaram parcerias com clínicas veterinárias e base legal para conseguir maior rede de apoio e lutar por recursos. A gente criou o NUPAMA, que é o Núcleo de Proteção e Meio Ambiente, Proteção Animal e Meio Ambiente, onde todas as outras instituições também têm um mini projeto do SOS. Todas elas agora têm um núcleo, onde são a obrigação de cuidar dos animais e do meio ambiente lá. E a gente recebe, né? A gente troca, a gente faz uma dinâmica, a gente leva informações, faz ciclo de palestras para conscientização, que é o principal. Raíssa, que já adotou 2 gatinhos abandonados no campus, passou a ser voluntária fixa do SOS Bicho Amigo neste ano. É um jeito de eu me distrair de todos os estudos, todo o trabalho. E eu venho aqui, eu fico com eles, eu brinco, eu converso. Eles são meus amigos, eu cuido deles e sou amiga deles. É muito legal isso. Matheus também é um dos alunos que se deixou envolver pela ideia. Convivendo todo dia com os animais, assim, vendo eles melhorando. Você encontra um animal na rua tão debilitado e depois alguém que adotou manda foto do animal bem, sendo bem cuidado, você começa a ganhar esse sentimento de querer ajudar mais, né? Há 2 meses, Matheus e seu colega Caio vêm desenvolvendo, junto à equipe, um aplicativo de smartphone para facilitar o processo de adoção dos animais nos Cefetes do estado do Rio. Depois que o projeto ganhou a página no Facebook, em pouco tempo, quase 24 mil curtidas. A ideia é que o aplicativo conecte quem precisa doar com pessoas dispostas a adotar de forma responsável, a garantir o tempo de vida e bem-estar do animal. E aí a gente ficou feliz porque a gente acabou virando uma referência. As pessoas começaram a procurar a menina que cuidava dos animais. As pessoas queriam multiplicar boas ações porque viram que é possível. A população que utiliza os hospitais universitários agora tem mais uma ferramenta para facilitar a procura e o atendimento. É o aplicativo lançado pela EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares que é vinculada ao MEC. A gente traz um conjunto de informações da rede EBSER procurando melhorar o serviço que a gente presta para a população, sempre com um caráter de inovação e simplicidade. Então, o aplicativo permite que o paciente identifique aonde está o hospital mais próximo, que tipo de serviço, atendimento, especialidade o hospital tem, e também permite uma prestação de contas para a sociedade. Ou seja, nós fornecemos as informações em relação à quantidade de cirurgias, quantidade de exames. Ele é gratuito e compatível tanto com Android como o iOS e permite demonstrar como os hospitais estão evoluindo tanto na linha de assistência à sociedade como de ensino. Com o aplicativo, a população também poderá descobrir se na cidade onde está tem um hospital universitário da rede. Se tiver, ele mostra pela geolocalização como chegar até a unidade. Facilita, permite uma informação imediata,
sobre cada um dos hospitais, cada uma das especialidades que tem em qualquer um dos 24 estados em que nós temos os 40 hospitais filiados à rede EBSER. A EBSER ainda assinou um contrato para fazer a gestão do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, passando assim a administrar 40 dos 50 hospitais universitários que existem no país. O plano de gestão prevê uma reestruturação da unidade que é a maior das filiadas à empresa. O hospital da UFO cobre hoje 20 municípios da região. O Brasil realiza até terça-feira, 19 de junho, a sua 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Estudantes entre 11 e 14 anos de escolas de todo o país estão reunidos na cidade de Sumaré, pertinho de Campinas, em São Paulo. O processo de escolha dos delegados, Ernesto, foi longo e dividido em 3 etapas. A primeira nas escolas, depois nos municípios e, finalmente, nos estados. A nossa equipe acompanhou a seleção de projetos nas escolas do Rio de Janeiro. Vamos ver na reportagem. Essa nossa 5ª conferência, que tem como lema central, vamos cuidar do Brasil cuidando das águas. É uma chamada para todas as escolas do território nacional que oferecem os anos finais do ensino fundamental. Não tem como falar de educação ambiental se não seja no âmbito escolar, nas políticas do sistema de ensino, estaduais, municipais, federais, sistema privado também. É muito importante para que a educação ambiental, enquanto política pública, permeie o sistema de ensino de todo o nosso Brasil. Os projetos e delegados de cada estado brasileiro foram escolhidos num trabalho árduo de seleção. Primeiro nas escolas, depois no município e, finalmente, nos estados. A gente debater sobre isso aqui é muito legal, porque as pessoas que estavam aqui assistindo, elas podem chegar em casa, falar para os pais, para as outras pessoas, e assim vai mobilizar uma comunidade inteira. A participação deles desde a construção coletiva do projeto Educação Ambiental até o comprometimento e a responsabilidade socioambiental que vem aparecendo em cada aluno, ela é realmente incrível e esse é um ganho imenso de a gente realizar a 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A equipe da nossa revista Rede Escola acompanhou a seleção dos projetos em escolas no Rio de Janeiro. O tema é Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas. O PEAM é um projeto de educação socioambiental. Esse aí é o Cauã Sobreira, aluno do 6º ano fundamental da Escola Municipal Medalhista Olímpica Mayra Guiar da Silva. O projeto dele foi um dos selecionados para representar o estado do Rio na conferência. Foi uma emoção forte, porque eu acreditava que eu só ia ficar na escola e não ia passar da fase da escola. O meu projeto é informar as pessoas ou conscientizar as pessoas sobre o risco do desperdício de óleo nas pias ou o risco de uso irregular do óleo. Eu espero que as pessoas comecem a ter noção sobre o óleo de cozinha e que passem isso de geração em geração para o nosso planeta ficar mais sustentável e a água boa para consumo. O importante é que eles estão replicando essa informação na escola e fora da escola, né? Com a intenção também de passar informação para as outras pessoas, porque o meio ambiente, a preservação, ela precisa disso. Educação ambiental é educação. Hoje em dia ela é uma portaria número 2 do Conselho Nacional de Educação com uma diretriz curricular nacional para todos os sistemas de ensino. Então, boa sorte para o Cauã e para todos os alunos que, como ele, estarão até terça-feira defendendo mais do que seus projetos, escolas ou estados. Eles estarão defendendo o futuro do nosso planeta. A educação ambiental não é tratada muito dentro de sala de aula, ela é mais tratada com projetos extraclasses, então acaba que não é uma atividade institucional, é uma coisa esporádica que acontece. Embora eu esteja num ambiente que as pessoas se preocupam com isso, tem várias ideias para melhorar, as pessoas de fora não têm tanto essa ideia, então às vezes eu chego em casa, começo a expor isso e as pessoas, tá, tudo bem, vou continuar jogando a minha pilha na lixeira comum, vou jogar meu óleo dentro da pia, entendeu? Sem se importar. Eu acho que é importante conscientizar as pessoas de que elas fazem parte da natureza e que elas precisam conservar o que é seu por direito. Porque muitas pessoas acham que é tudo culpa do governo
e que elas não têm responsabilidade sobre isso, mas, na verdade, cada um fazendo a sua parte, o mundo se torna um lugar melhor. A gente já está vendo as transformações acontecendo agora e como a gente ainda vai pela fase adulta, a gente já está vendo as transformações, então a tendência é a gente achar que vai piorar. Então isso é o que me preocupa. Eu acho que prioritário é a gente falar sobre o consumo, sobre as nossas ações e a forma como elas impactam o meio ambiente. A Copa do Mundo já começou, dessa vez na Rússia, o maior país do planeta, com 17 milhões de quilômetros quadrados, e visto no Ocidente como um país distante e enigmático. Um extenso território marcado por um inverno rigoroso que já entrou para a história com um cenário de derrotas de tropas invasoras, como as lideradas por Napoleão Bonaparte em 1812 e as enviadas por Hitler em 1941. De fato, Clarissa, é forte essa imagem da Rússia de ser um povo distante, que fez uma revolução em 1917 e, a partir dessa data, experimentar por 74 anos o regime comunista. Mas o que diz da Rússia a sua não menos famosa literatura? Com obras eternas como Guerra e Paz, de Tolstói, Crime e Castigo, de Dostoiévski, a poesia de Mayakovsky e tantas outras. Sobre esse assunto, fomos conversar com estudantes de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Rússia dos invernos gélidos e longos que ajudaram a vencer guerras. O comunismo, os czares, as matrioscas, a Sibéria, Pushkin, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov. A Rússia que se espalhou pelo mundo através da literatura, agora receberá o mundo por meio do futebol. A literatura tem esse poder, né, de transformar situações que talvez sejam muito adversas e sair alguma coisa positiva ou uma experiência muito boa, né, disso, talvez traduzindo muito a realidade russa. É isso. Tudo está ao alcance do homem e tudo lhe escapa em virtude de sua covardia. Já virou axioma. Coisa curiosa a observar-se. Que é que os homens temem acima de tudo? O que for capaz de mudar-lhes os hábitos, eis o que mais o apavora. De Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu acho que o Crime e Castigo, do Dostoiévski, é assim, um clássico e que expressa muito bem como é que o Dostoiévski escreve, como é que ele lê a sociedade russa, né? Ele trata de um jeito que é muito visceral, né? Acho que a palavra mais certa é visceral, mais acertada, porque é uma escrita sem pudor, né? E que te leva a refletir muito sobre o modo como ele via o mundo, né? E como ele via certas catástrofes sociais e que ele expressava isso muito bem através dos personagens dele. Os escritores russos retrataram não só a sua realidade, mas o contexto sociopolítico e a própria formação histórica. A Rússia do imaginário popular é a de Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Guerra e Paz, Ana Karenina. A literatura, né, a arte no geral, às vezes, se ela quer falar da sociedade russa, ela não fala exatamente da sociedade no geral. Ela deixa algumas coisas implícitas. Muito interessante que você pega um olhar de um russo sobre a sociedade russa, né? E a Rússia, no tempo de Dostoiévski, não era uma Rússia, era uma Rússia bem complicada, né? Uma Rússia com muitos problemas sociais, inclusive, né? Tanto que a Rússia teve a Revolução Russa e tal, por causa da situação da Rússia czarista, né? Então você tem um autor que voda essa sociedade russa, que por séculos foi sociedade feudal, muito atrasada em comparação com os outros países europeus. E assim como a gente lê uma obra do realismo ou do naturalismo, uma obra tipo como o Cortiço, você ainda enxerga o centro do Rio de Janeiro. Alguns traços hoje, nas obras do Dostoiévski, você ainda vai enxergar alguns traços da sociedade russa, das cidades russas, você ainda enxerga hoje, na Rússia atual, na Rússia do século XXI. O que virá neste tempo de futebol em solo russo ainda não se sabe. Seremos campeões? Tudo vai virar história um dia, lembranças, assim como disse Chekhov. Onde não estamos é que estamos bem. Já não estamos no passado, e então ele parece-nos belíssimo. До свидания.
Mais de 2.000 alunos são atendidos pelo Programa de Altas Habilidades no Distrito Federal. As matérias são diversas: matemática, ciência, filosofia. E diversos também são os estudantes. Em comum, além de uma grande habilidade, eles têm a curiosidade e a vontade de aprender. Nossa equipe acompanhou uma tarde de aula desses estudantes e visitou uma exposição de trabalhos acadêmicos de alunos de literatura e de artes. Vamos ver na reportagem. Durante algumas semanas, quem passou por esta universidade e teve curiosidade pôde ler versos tocantes e se surpreender com desenhos e pinturas. As obras são de alunos de altas habilidades. Uma vez por semestre, em noite de gala, eles apresentam os livros publicados, as poesias decoradas, as peças musicais ensaiadas. O Programa de Altas Habilidades existe no Distrito Federal desde 1976. Hoje já são 25 escolas, em Brasília e nas cidades satélite. Neste centro escolar, as aulas são de literatura e de artes. Bom, aula é modo de falar. Aqui o aprendizado é uma experiência de mão dupla. Eles são autodidatas, são pesquisadores, vão atrás do seu aprendizado, né? Tem autonomia no que faz. Então, na verdade, eu não ensino nada para eles. Eles é que me ensinam o tempo inteiro. O desenho é um modo de você expressar o que você sente, né? Eu gosto muito de desenhar. Desde criança, desde os 3 anos de idade, eu comecei a desenhar. E guardo até hoje os desenhos. Você sente que comunica alguma coisa desenhando? Sim, de certa forma deixa a sua marca ali, né? Eu adoro fazer personagens do mundo de fantasia. É como um jeito de trazer meu mundo pra realidade. O dia a dia em si já é uma fantasia, né? Cheio de coisas e surpresas, de novas pessoas, novas experiências. Sempre quando eu tô fechada, eu desenho. É uma maneira de me expressar, que eu me sinto melhor. 70% dos alunos vêm de escolas públicas. As outras vagas ficam para as escolas privadas. Não há separação por idade. As crianças e os adolescentes aprendem juntos. Como também se misturam as atividades. Cada um escolhe a sua. É um lugar onde você pode ter convivência social também. Não só escrever, porque seria algo muito preso, só aquilo. A gente pode também, depois que terminar a atividade, a gente pode jogar alguns jogos e isso faz bem pra gente se sentir mais livre. Quem é voltado para poesia escreve poemas, outro contos, outro poesias, né? Outros, igual o Teixeira está escrevendo um livro, né? A Duda já escreveu, a Milena também já tem um livro. Então aqui eles realizam projetos de acordo com o interesse do aluno. É um livro sobre uma vida de uma criança que se transformou em adolescente e que realizou seus sonhos. É a sua vida? Um pouco. Não. O livro é uma fantasia. O projeto da história inteira eu já desenvolvi na cabeça. Mesmo que um gosta de escrever um livro, o outro gosta de escrever um conto, a poesia, eles gostam de escrever, então eles valorizam o que o outro faz. A alegria pelo tempo de convívio com os colegas salta à vista. Todos compartilham. Aqui só tem a acrescentar. E assim, eu sou muito grata por participar dessa sala. E é uma coisa que particularmente fez muita diferença na minha vida. A gente consegue dividir os interesses que a gente tem e também forma um tipo de família. São laços muito especiais que a gente forma aqui, que eu acho que em outros lugares a gente não conseguiria por causa da nossa afinidade com uma área que não é tão comum outras pessoas terem tanta afinidade assim. Os planos e os sonhos são a maior habilidade e é aquela que impulsiona a vida. É o que eu quero ser, na verdade. Com certeza. Termina agora essa edição da Rede Escola, que além de aulas para alunos de altas habilidades, destacou a discussão nacional sobre o meio ambiente, que ocorre entre estudantes de 11 a 14 anos. A gente volta na próxima semana, na sexta-feira, às 7 da noite. Lembrando que você também pode assistir a nossa revista semanal de educação pela página www.edub.com.br.
www.tvescola.org.br. E não se esqueça também das nossas reprises. No sábado, às 4 da tarde, no domingo, ao meio-dia e na segunda-feira, ao 12:30. Tchau! Até a próxima!